Vamos ver aqui o Mauro César dando a opinião dele e eu tô com ele. A gente pontuou que o Felipe tá certo, sim, com relação ao Pedro. Mas assim, a postura contra o Santos, isso aí tem que ser pontuado e tem que ser falado, sim, porque todos ali são profissionais, então tem que agir como tal. Crédito de imagem, link abaixo na descrição e bora lá. Mas antes, se inscreva no nosso canal ASR Fla, caso você não seja inscrito, ative o sininho de notificações, chega dando aquele like, compartilha, comenta aí. Vamos ver aqui a visão do Mauro César sobre aquele jogo contra o Santos, porque também tem que ser pontuado, sim. Vamos falar do Flamengo aqui. Ô, Mansur, você que sabe de todas as coisas, o que falta pro Wesley ser contratado pela Roma, hein? Porque o Flamengo segundo o noticiário de hoje falta um aperto de mão. Tá aí a notícia do GE, ó. A Roma aumentou a proposta pelo Wesley, né? E tudo indica que o Wesley vai jogar na Itália, na belíssima cidade de Roma, na próxima temporada. Quem não costuma errar é o pessoão do GE. Se a Letícia Marques falou, é porque é isso. Então o Flamengo parece que acertou os valores ali com a Roma, né? Aceitou o que a Roma propôs. Tem, eu vou dar para você aqui, ó. São 25 milhões de euros, né? E mais variáveis, mais 5 milhões em variáveis, de acordo com o rendimento do Wesley lá na Itália. Agora o que falta é, acho que acertar o Wesley com a Roma. Não parece ser um acerto tão difícil, né? Um problema. Então, o Wesley está perto de ir jogar no futebol italiano. 25 milhões de reais. Hoje dá quanto de 25 milhões de euros? Dá quanto? Rápido, Mansur. Dá 150, quase 160. 161. 161? 161 milhões de reais. Que isso, aí. Mas o Wesley deve jogar ainda, né? No final de semana, em princípio, por enquanto. Sim, não fechou nada ainda. Tem uma salvo algo nas próximas horas. Agora é merecido, né, Felipe? Pelo que ele desempenhou. Voltou a jogar bem de novo. Vai ser um jogador que cresceu muito. Assim, 21 anos, cara. Nesse aspecto, a Itália vai ser muito bom para ele. Muito bom. Defensivamente. Tem tudo para aprender a defender melhor, né? Que acho que é a principal deficiência. Acho que ele tem questões a polir, né? Por exemplo, ele é muito forte se o jogo é um jogo de ultrapassagem, de força. De dinâmica. Acho que ele tem coisas a evoluir quando ele precisa construir um pouco mais. Por dentro. Pega um adversário que está mais colocado ali atrás, e acho que a parte defensiva também acho que é uma venda boa, assim, se você pensa que é o sonho do jogador, que o jogador quer uma saída, o valor, acho um valor importante, interessante, acho que é um negócio bom para todo mundo. O Flamengo vai ter que ir no mercado também, né, porque só com Varela... Tem o Varela e hoje, como está sem os dois laterais esquerdos, o Varela tá na lateral esquerda, né? Olá, fã de esportes. Neste domingo tem clássico Fla-Flu no Maracanã, às 7h30 da noite, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O mando de campo é rubro-negro. Flamengo, que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos e 27 pontos ganhos. Já o Fluminense ocupa a 7ª colocação, com 20 pontos ganhos e 2 jogos a menos. Os dois times vêm de derrotas na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, na Vila Belmiro, o Flamengo perdeu para o Santos por 1-0, gol de Neymar. Na quinta-feira, no Maracanã, o Fluminense foi derrotado pelo Cruzeiro, atual líder do campeonato, por 2-0. Depois do Mundial de Clubes nos Estados Unidos, os dois times perderam seus jogadores mais importantes que foram negociados. Vai ser o primeiro Fla-Flu sem o meia Gerson no Flamengo, que foi para o Zenit da Rússia, e sem o atacante colombiano João Arias, do Fluminense, que foi negociado com o Wolverhampton da Inglaterra. Inclusive, o anúncio oficial do Fluminense aconteceu na tarde desta sexta-feira. O técnico Felipe Luiz não definiu a escalação para o clássico de domingo. A principal dúvida é se o atacante Pedro, que já ficou de fora dos 2 últimos jogos contra o São Paulo e o Santos, desta vez vai ser relacionado para o jogo. Principalmente porque o Flamengo tem um desfalque importante. O atacante Bruno Henrique está suspenso pelo 3º cartão amarelo, que pode proporcionar a volta antecipada do atacante Pedro. Já o Fluminense, do técnico Renato Gaúcho, tem desfalques, além do John Arias, conforme nós já registramos. O Fluminense ainda pode ficar sem alguns jogadores, o principal deles, Paulo Henrique Ganso, o meia que está com uma lesão muscular, um edema na coxa direita, está fora do jogo. O Fluminense vai ter um retorno importante, um ídolo da torcida, o John Kennedy, atacante, o herói da conquista da Libertadores da América com o gol do título diante
atacante do Boca Juniors. Ele retornou do empréstimo, o contrato foi rescindido com o Pachuca do México, já está integrado e pode estar na lista de convocados pelo técnico Renato Gaúcho e voltar nesse jogo contra a equipe do Flamengo. Grande Cícero Melo num cenário feio, né? A Lagoa Rodrigo de Freitas, espetacular. E aí, seu Elton, o que a gente pode esperar desse clássico? Dois times que há pouco estavam bem nos Estados Unidos, jogando o Mundial de Clubes. Será que o Pedro volta? Quando a gente fala do Ganso, eu até pensei, o Ganso perdeu realmente espaço no Fluminense, né? Aí fica essa curiosidade se o Pedro voltará ou não, desde que é o primeiro clássico sem dois jogadores importantes, o Gerson e o Arias. O que você espera desse jogo? O Pedro Ivo até trouxe durante o Mundial, né, que houve uma discussão do Renato com o Ganso e com isso ele acabou indo para o banco de reservas e não entrou mais. A gente não sabe se eles já se resolveram, né, para o Paulo Henrique Ganso voltar a ter oportunidades nesse time do Fluminense. Eu citei empate, né, e é palpite, mas é claro que a gente faz análise também, porque a gente tem visto, Edu, o Flamengo, obviamente, disputando a liderança do campeonato, tropeçou contra o Santos, e o Fluminense tentando se ajeitar nessa zona de classificação para a Libertadores. São duas equipes que têm essa característica de posse de bola. Inclusive, o Flamengo é o time da Série A com o maior percentual de posse de bola em média, e o Fluminense é o terceiro. Então, a gente está falando de times que gostam da bola. Só que aí, por que um está brigando pela liderança e o outro não? Aí a gente vai para as outras camadas, né? A gente fala de um elenco muito mais recheado do Flamengo, a gente fala de uma defesa que tem sido muito sólida. O Fluminense, mesmo tendo uma das maiores posses de bola da Série A, é o time que menos recupera bolas no campeonato, é o segundo que menos recupera, inclusive, e isso diz muita coisa, Edu. O Flamengo está entre os 10 que, nesse quesito, né, de recuperação de bolas. E aí a gente entra na história do Pedro. É por isso que o Pedro perdeu oportunidades no Flamengo, né? Porque é importantíssimo para um time que tem a posse, né, recuperar a bola o mais rápido possível para trabalhar essa bola de novo. E os caras do ataque, eles são importantíssimos para isso acontecer. E se o Fluminense tem também uma das maiores posses de bola do brasileiro, é em virtude do Paulo Henrique Ganso estar também inserido nesse contexto, porque antes do Mundial ele era um cara muito utilizado, né? Às vezes titular dessa equipe. Então são dois caras aí que, para um time funcionar e continuar mantendo essa média, que é o Fluminense, precisa do Ganso e vai mudar um pouco talvez a sua forma de jogar, porque perdeu o John Arias. E no caso do Flamengo, ou o Pedro se condiciona a ser também um cara que ajude a recuperar essa bola, fazer pressão no adversário a partir do campo de ataque, ele vai voltar a ter oportunidades. Vejo o Plata sendo usado nessa função, o Wallace pode ter oportunidades, né, com a ausência do Bruno Henrique, jogar pelo lado esquerdo, o Cebolinha pode jogar nessa função também. Então eu acho que o Pedro está muito atrás da fila, né? Talvez no final da fila, porque tem jogadores que conseguem fazer isso melhor. Mas tem que pensar em atacante que marca apenas? Não, o ataque continua funcionando. Não à toa o Flamengo está brigando desde o início do campeonato pela liderança. Então vai ser um jogo bem interessante para a gente acompanhar nesse fim de semana, Edu. Duas equipes que voltam dos Estados Unidos com boas experiências. Eu sou um otimista sempre em relação às relações pessoais e mesmo profissionais, nesse caso, o clube com o jogador. Espero que se resolvam, porque tanto o Ganso pode ajudar o Fluminense quanto o Pedro pode ajudar muito o Flamengo, marcando muitos gols, né? Ele é artilheiro do novo Maracanã, né? Enfim, agora, Elton, o Botafogo e o Palmeiras empataram. Fla-Flu perderam. Você acha que os torcedores têm razão em se preocupar talvez com uma questão física por eles terem passado esse mês de julho nos Estados Unidos? Aproveito mais uma para a gente resumir aí, fechar esse Fla-Flu. Quem vai fazer mais falta para o seu time? O Gerson ou o Arias? O Pedro, artilheiro do Maracanã, que também fez gol com a camisa do Fluminense, né? Então, ele conhece muito bem esse clássico, porque também jogou do outro lado. Claro que a questão física vai impactar, Edu,
todos eles envolvidos em outras competições além do Campeonato Brasileiro. O Fluminense, é verdade, tem não está envolvido na Sul-Americana porque já está classificado diretamente para as oitavas de final, mas vai, já a partir de agosto, ter também a Copa Sul-Americana, tem o Internacional na Copa do Brasil, né? E tem o Campeonato Brasileiro pela frente. O Flamengo tem também o Internacional, né? Pela Libertadores, e tem também a Copa do Brasil, né? Então é lógico que isso vai impactar talvez em médio prazo. Acho que a partir de agora a gente vai começar a entender. Profundidade de elenco vai fazer muita diferença. Eu acho que o Flamengo está à frente do Fluminense nesse sentido. E sobre falta, eu acho que o Arias vai fazer muito mais falta ao Fluminense do que o Gerson ao Flamengo, que vai fazer falta ao Flamengo também, obviamente. E aí a gente entra de novo nessa história da profundidade de elenco. Eu acho que o Flamengo tem capacidade de preencher esse espaço mais rápido do que o Fluminense. Não que o Fluminense tenha sido dependente do Arias, mas eu acho que o time funciona muito melhor com ele em campo e o Renato agora vai ter que encontrar soluções. Então acho que o Tricolor perde muito mais, Edu, do que o rubro-negro, apesar de achar que os dois perdem, né? Sem dúvida, né? Mas agora substituir o Arias realmente é muito complicado. Você construiu uma imagem, você falou uma coisa na segunda-feira que eu fiquei pensando bastante, que na tua concepção pelas palavras, pela reação do Pedro no dia seguinte, de contar com os jogadores e na nota, não. Você usou como se fosse assim, um vaso que quebrou e para ser... Difícil colar. Eu acho muito difícil. E assim, você tem o jogo agora do Fluminense. O Bruno Henrique está suspenso, que está jogando nessa função. O time não marcou gol no último jogo. Por isso tudo poderia acontecer mesmo, né? Na primeira ausência do Pedro, aí você pensa, o Pedro poderia ajudar. Eu não sei como é que, sinceramente, a gente vai ter que ver como é que vai ser o treino da sexta à tarde, se ele vai ser relacionado dessa vez, como é que colaria, se colaria. Né? Eu acho muito difícil. Agora, ele não foi relacionado para o jogo de quarta-feira, acho que fez sentido. Em 2 treinos, ficou bom. Uma semana, 8 dias, né, entre o jogo contra o São Paulo e o jogo Fluminense. Já um tempo razoável que dá para o cara. Aí tem um detalhe que é curioso, né? E o Pedro emitiu uma nota que para mim foi uma tentativa de terceirização de responsabilidade. Eu caí de rendimento porque vi os prints e alguém, né, queria me vender. Peraí, eu estou falando de uma criança, cara. Estou falando de um adulto de 28 anos que ganha uma fortuna por mês. Então, porque ele viu os prints de uma... Fui eu que publiquei, porque dei informação. Aí eu falei, eu emiti uma nota tentando me chamar de mentiroso. Eu falei, olha, vocês retificam essa nota, ou eu vou publicar os prints aqui mostrando que a conversa aconteceu, porra. Aí o Flamengo não vai retificar. Então tá bom, os prints estão aqui. Eu ainda preservei a fonte que não pediu off. Já fui bem legal. Poderia ter colocado o nome, não pediu off. Todo mundo sabe quem foi, né? Quer dizer, eu estou fazendo uma entrevista, uma conversa de um jornalista com a fonte por WhatsApp, por telefone. Não é para eu pegar, ligar para minha mãe em Niterói e falar, mãe, sabia que o fulano venderia o Pedro por 15 milhões de euros? Né? Não, é para você publicar a informação. Agora, se o cara fala, vou te dar a informação, você não pode dar. Você não pode publicar. E você concordou? Aí tudo bem. Você concordou de não dar informação. E ter informação, trabalhar com ela na tua cabeça, apurar mais detalhes com outras fontes, ou sei lá, ou deixar para lá. Eu achei terrível a nota. Parecia querer transferir responsabilidade, né? E não se desculpou. E o Felipe fala dele pedir desculpa para o grupo. E na reunião, a informação que circulou foi de que também não se desculpou, só se justificou. Aí o Flamengo vaza no dia seguinte que quer contratar o atacante da Lazio, o argentino Castellanos, que é um jogador que elas não quer vender, que é uma difícil contratação. O Palmeiras já pensou nele também. É lógico que foi uma resposta à nota. Tipo, nós temos vida sem você, a gente pode contratar outro cara. Né? Isso é patético. Eles têm que se reunir e tentar consertar. E tentar colar o vaso, ou então ver se alguém quer contratar o Pedro. Que não vai ser, creio eu, por 15 milhões de euros. Acho que o BAP não vai aceitar vender por esse valor. Sobre o Felipe Luiz, eu acho que no episódio contra o Pedro, acho que ele só deveria não ter utilizado 1 ou 2 palavras um pouco mais fortes, tipo lamentável, ridículo. Aí tem uma palavrinha que ele usou aí que é forte, mas aí que no contexto acho que é importante. Deboche. Ele falou em deboche, pra gente entender. Essa eu achei a mais fora do padrão. Eu achei importante ele falar deboche para a gente entender. Na visão dele, o jogador não só não se empenhou, como foi debochado. Aí é inaceitável. Perfeito. Onde já se viu você trabalhar no lugar que você é o chefe e o cara, qualquer atividade profissional, o cara trabalha debochando. Então, se de fato o jogador foi debochar, isso é inaceitável. E aí tem uma questão que ele cobra dos jogadores do Flamengo para jogar dessa maneira, pressionando. Todo mundo tem que correr o tempo todo, né? Não dá para ter um cara que está destoando. E você não vai mudar o formato, a maneira como o time atua por conta de um jogador.
A não ser que esse jogador estivesse comendo a bola. O último jogo do Pedro foi contra o Los Angeles, o mais fraco time que o Flamengo enfrentou lá nos Estados Unidos. Ele deu um chute no gol, sozinho, sem goleiro, mandou na trave. Perdeu o gol. Só isso. Ele, quando entrou nos últimos jogos, ele fez muito pouco. Ele não está na sua melhor forma, teve uma lesão grave, ele se empenhou muito para se recuperar. Então, acho que tem uma situação aí que evidencia também uma falta de comando no futebol. Acho que o Boto deveria ter filtrado isso. Isso do ponto de vista do Flamengo, tá? Filtrado isso e evitado que chegasse a esse ponto. Ele não teve essa capacidade, me parece bem óbvio isso, né? Ou não interveio. E o técnico resolveu chutar o balde, acho que para ganhar o grupo. Olha, aqui eu cobro de todo mundo, inclusive da Estrela. E se precisar publicamente. Tá certo, tá errado, enfim, aí vai de opinião de cada um, não adianta de ficar discutindo eternamente, que cada um vai ter um ponto de vista. Mas se eu fosse ele, só mudaria um pouquinho, tiraria algumas palavras. A palavra deboche eu acho que não, porque se ele tem a certeza de que o cara foi debochado, né? E o Pedro tem currículo, né? Dorival deu entrevista já falando sobre essa questão de empenho, o Davi Luiz deu conselhos para ele, deu entrevista falando sobre isso. O episódio do soco na cara, que evidentemente ele foi a vítima, nasce de uma situação que nunca foi desmentida, segundo a qual ele se recusara a fazer o aquecimento. Era Flamengo e Atlético em Belo Horizonte, estava 2-1, a Arrascaeta veio do banco e virou o jogo, um sábado à noite. Aí o preparador físico do São Paulo manda todo mundo se aquecer. Faltam 2, 3 minutos. E o Pedro teria se recusado a fazer o aquecimento porque o jogo ia terminar. O Gabriel ontem entrou com 43 minutos. E entrou como tem que ser. Você vai entrar, vai jogar 2 minutos e acréscimos. Mais 7, né? 9. É isso aí que eu quero. O técnico manda, você tem que... Se está insatisfeito, não tem que se recusar a fazer aquecimento. Você vai lá depois e conversa. Pô, tá entrando, faltam 2 minutos, quero jogar mais. Troca uma ideia, legal. O Ceni também falou. Faz parte. Pedro. O Ceni chegou a falar também sobre o Pedro. Uma ocasião que ele tira o Pedro para o Rodrigo Muniz. E aí o Pedro sai fazendo beicinho. Né? A garrafinha. Houve episódio também que ele teria ficado muito dodói porque não foi para a Olimpíada. O Flamengo não era obrigado a liberar jogador para Jogos Olímpicos. Já tem a data FIFA, deve ter a Olimpíada. Mas ele quer ir, amigo. Então pega a CBF, pagar teu salário e comprar teu passe por 14, 15 milhões de euros. Foi o Flamengo que comprou. Então tem esse currículo todo do Pedro. Então acho que muita coisa... Parece muito verossímil a situação e o entendimento do treinador. Não, apenas quero acrescentar o seguinte, eu acho muito sintomático que nenhum jogador do Flamengo sequer esboçou uma declaração de solidariedade ao Pedro. Então fica muito evidente que o Felipe Luiz, antes de falar o que falou, conversou com o grupo e achou que o grupo merecia o puxão de orelhas no Pedro. É porque os jogadores do Flamengo estão mais preocupados em ser solidários com o Neymar, sabe, Juca? Então, eles não conseguem ser solidários com o Pedro. Exato, você falou, bom gancho que o Mauro falou do comportamento do Felipe Luiz em relação ao Pedro, mas também na manchete citou o Felipe Luiz de chuteiras, que pode ter também a ver com o modo pelo qual ele tratou o Pedro, porque afinal ele também foi companheiro do Pedro. Sim. E hoje ele é comandante do Pedro. Mas é um bom ponto esse, Mauro, porque aí parecia que o outro Felipe Luiz falou, pô, legal, abraçado e tal. Não, isso é uma coisa que me causa espécie, assim. Eu concordo com a atitude dele, eu falei muito sobre isso, né, com relação ao Pedro. Mas eu acho muito esquisito que o técnico seja tão rigoroso com o seu jogador e tão brother com o cara que é do adversário. Gente, vamos deixar uma coisa bem clara no futebol, porque a gente está vivendo uma época, né, de muita gente que nunca foi do campo, não sente, como diz o Arnaldo, o cheiro da grama, que nunca viu um jogo de perto, que não sabe... As pessoas, especialmente aqueles mais novinhos, até jornalistas em alguns casos, que só vê jogo pela televisão, que só analisam taticamente na prancheta, tem que ver um jogo de perto. Ver um jogo de perto é uma coisa muito saudável. Poder ver um jogo da segunda, terceira divisão, na sua cidade, do seu bairro, onde for, vai e assista. O couro come, gente. É porrada, é dividida, dedo na cara, xingamento, o tempo todo. Isso é um jogo de futebol, é um jogo de intimidação. O jogo no campo é um jogo cru. Exato. Não tem diferente no jogo, é outra história. É muito diferente. Então as pessoas veem à distância, imaginam um jogo de videogame, não é assim. E o que acontece? Como deveria ser a prevenção, aí o que eu penso, tá? Do técnico, qualquer técnico, antes do jogo contra o Santos do Neymar. Né? Ainda mais desse jogo, o Santos se preparou por mais de um mês para esse jogo, ficou esperando. E o Neymar se condicionando. Era óbvio que o Santos ia jogar mais, se preparou para isso. Né?
Primeira coisa, o Neymar vai se jogar, vai tentar apitar o jogo, vai tentar cavar falta. Então, assim, marca em cima, aí vai mostrar como que vai ser feita a marcação, né? Vai desenhar na prancheta, vai explicar. Não dê trégua. E o seguinte, toda vez que fizer falta no Neymar, que ele reclamar, sai de perto, nem olha na cara dele, ignora. Eu não quero ninguém conversando com o Neymar. Não quero ninguém trocando abraço com o Neymar. Depois do jogo, troca de camisa, toma um cafezinho, marca um chopp, faz churrasco, vira passa, faz o que quiser. Mas nos 90 minutos o couro vai comer, eu não quero nenhum tipo de intimidade. O Flamengo fez tudo o contrário. E a cena simbólica é o Neymar tentar dar uma caneta no Felipe Luiz. Eu lembrei do jogo do Zico no fim do ano. Que aí tem agora de Arrascaeta e Carlos Alberto, dá chapéu, né? Que é uma brincadeira lúdica ali de dezembro, né? Muitas crianças do Maracanã. É muito legal o jogo do Zico lá, né? É beneficente. Mas não é, cara, são 3 pontos, o time está liderando o campeonato. O Santos veio com apetite para ganhar o jogo, claro. Aí o Felipe Luiz está ali parado, o Neymar tenta fazer uma graça. O Neymar agiu de forma deliberada e foi bem astuto, foi inteligente. Aí o Felipe vai e aceita um abraço. Amigo, naquela hora, primeira coisa, ô Neymar, beleza? Ah, Felipe, tudo bem, beleza. Sai de perto, cara. Vai conversar com o Rodrigo Caio no banco. Vira as costas, cara. Não dá tempo, não dá espaço para esse contato, para essa intimidade. Aí o Neymar fez o gol, viu? Eu falei que ia fazer o gol. Isso não é uma pelada de casado solteiro. Nem pelada de casal solteiro tem isso, que tem rivalidade. E a porrada canta. Então, assim, é inadmissível que o Luiz Araújo sofra uma falta. Ele sofreu a falta, o árbitro marcou a falta e ele vai se explicar com o Neymar. E o Neymar não quer papo, aí ele sai todo sem graça. O Arrascaeta puxa a camisa, toma o cartão amarelo, vai se explicar com o Neymar. Se explicar o que é com o Neymar, cara? O Neymar é o adversário. Ah, mas ele é o ídolo. Então você vai idolatrar o Neymar fora do jogo. Eu vi um comentário do Zinho, ontem, o Zinho é jogador, e ele falou uma coisa perfeita. Ele falou, olha, eu joguei contra o Roberto Dinamite, Careca, falou vários jogadores, né? Os caras que os jogadores de 82, Éder, Falcão, Cerezo, todos aqueles caras, né? Ele falou, pô, tudo bem, eu idolatrava os caras, mas quando jogava, eu falei, era meu prato de comida, cara. Eu quero ganhar deles, não tem esse negócio. Óbvio que não tem esse negócio. É ridículo que o Zinho tem que falar isso, que a gente tem que vir falar isso, porque isso é o futebol, porra. É, claro. E como é que um cara que é um técnico, que foi um jogador tão experimentado, que jogou com o Simeone, você imagina o Simeone mandando fazer carinho no jogador adversário? Neymar sofre a falta, Neymar, tudo bem? Você imagina isso? Quantas preleções de vestiário do Simeone ouviu o Felipe Luiz? E aí o técnico se permite isso. Eu acho isso um absurdo. Desculpa, eu acho um absurdo. Não foi por isso que perdeu o jogo. Mas acho que alguém tem que chegar para ele e falar, Felipe, você não é mais jogador, cara. Aí na coletiva, ele é perguntado, não, eu gosto muito dele, somos amigos. Desculpa, a amizade do Felipe Luiz com o Neymar, ou com quem quer que seja, não interessa ao torcedor do Flamengo, creio eu. Interessa jogar, ser competitivo e ganhar o jogo. Tentar ganhar o jogo. O Flamengo não competiu. Tá? E o Neymar foi tão inteligente que até quando o Danilo foi xingado por torcedores do Santos, ele foi defender para quê? Para o Neymar foi interessante ficar nesse clima de brodagem. E o gol foi uma brodagem. Porque no início da jogada ele tinha que ter matado já. Que é óbvio que se deixar espaço, ele tecnicamente é... Ou ele dentro da área... Ele vai fazer um gol, ele vai definir. Então eu achei assim uma coisa deplorável. E eu quero saber, gostaria de saber... se o Bap ou o Boto, se um deles tem coragem mesmo e peito para chamar o Felipe e falar para ele isso. Eu duvido que o Bap concorde com isso. O Bap é um cara super competitivo em tudo, né? O discurso dele é de ser um cara competitivo. Ele concorda com isso? Isso foi pior que o modo banana, gente. O que aconteceu para mim foi gravíssimo. Acho que nenhum time de futebol pode se comportar assim. Na conversa. Desculpa, já passo pro Danilo, mas só uma comparação. Quando a gente está falando desse tipo de situação, muita gente confunde com bater no Neymar. Não é isso. Não é isso, claro que não. O Neymar fez 3 jogos no Brasileiro. Fluminense no Maracanã, Atlético na Vila Belmiro, saiu machucado, o Santos estava ganhando, e esse contra o Flamengo. Você viu que ele fez gol com a mão, foi contra o Botafogo. Isso, Botafogo. Exato, Botafogo na Vila, bem lembrado. E o primeiro foi o Fluminense, no Maracanã. E aí tinha Neymar contra Ganso, Neymar volta a jogar pelo Brasileirão e tal. Aquele dia eu entendi, e o Fluminense, tudo bem, na casa dele, não estava na Vila Belmiro, como os jogadores do Fluminense, inclusive o Ganso e outros, trataram o Neymar. Ninguém bateu no Neymar, mas o nível de enfrentamento psicológico, o Neymar é um jogador muito fácil de estabilizar. Sim. Então a questão não é física, falta, porrada, é o mental. Sim. E o Fluminense deixou ele desconfortável o tempo todo. E o Samuel Xavier encarnou essa pessoa dentro do campo. Ele tirou tanto o Neymar do sério e no final ele faz o gol aos 49, lembra? O chute que desvia e tal. Ele ganhou o jogo emocionalmente. E a melhor forma de você combater o Neymar, pela fragilidade emocional que ele tem, é
tirá-lo do conforto. Até o CRB tirou ele do conforto. Até o CRB tirou ele do conforto. Não sei se você vê dessa forma. Não, eu concordo com a questão sobre deixar muito à vontade. E o meu único ponto aqui sobre toda a discussão, que o Mauro até citou também, que eu acho que não foi por isso que o Flamengo perdeu. Contra o Flamengo e Santos, eu concordo que o Flamengo permitiu muito que o Neymar jogasse e teve essa questão do abraço e tudo mais, mas o que mais me incomoda é o Flamengo ter tido 75% de posse de bola e só 2 finalizações a mais que o Santos. Meu cara, o vídeo é isso aí. E você vê que o Mauro, ele é cabeça, o cara é raiz, né, meu? É o jornalista que vem das antigas, mas é bem isso mesmo. Respeitaram muito o Neymar, deixaram o Neymar fazer o que quis. E não pode, velho, não pode. A amizade é uma coisa, e até porque todos ali são profissionais. Tá jogando, tá trabalhando, cara, é sério. Ninguém fica brincando no serviço. É chegar lá, meu, e ó, pegar, não querer quebrar o Neymar, até porque qualquer chegadura ele já cai e fica rolando direto, como virou a piada pra Europa. Deixa ele muito à vontade. Não, ó, conversando depois do jogo aqui, ó, eu quero ganhar, eu quero manter os 3 pontos, eu quero manter a liderança e já era. O Arrascaeta também tava mal, hein, meu? O Arrascaeta perdeu aquela bola lá, um erro que a gente não pode, velho, não pode. Eu achei que o Felipe Luiz mexeu errado. Não era pra ter tirado o Bruno Henrique, já que ele não ia jogar meio contra o Fluminense, tinha que tirar o Arrascaeta, como vinha tirando, né? Mas é isso aí também. E a gente tem que pontuar, sim. A gente pontua quando tá certo, que é o caso do Felipe Pedro. Tava certo, sim, o que ele fez, mas também ele errou também. Essa postura dele no jogo aí, negócio de amizade, eu tô com o Mauro César. Isso é verdade, tem que pontuar isso aí também. Agora, quem chega lá pra falar pra ele isso aí? Tomara que no próximo jogo não seja assim. Tem que aprender. Aprender com esses erros. Mas enfim, o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no nosso canal ASR Fla. Caso você não seja inscrito, é claro, ative o sininho de notificações, chega dando aquele like porque ajuda demais e eu agradeço. Compartilha com a geral e comenta aí, beleza? Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.